Olá, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre a unção para pastorear. Nós estamos estudando a respeito da compreensão da unção e nós estamos vendo a respeito dos 5 dons ministeriais, né? Hoje eu quero falar um pouco específico a você a respeito da unção para pastorear. Amém? Então, aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo ali dos irmãos da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém? É importante nós entendermos isso. Tem algumas coisas aqui que eu e você precisamos entender a respeito da igreja de Deus, a respeito de pastorear a igreja de Deus, e não pastorear somente de uma forma natural ou através de um curso que foi feito para você ser pastor, mas também de você buscar se encher da unção de Deus e essa capacitação que vem do alto, uma unção sobrenatural que nos auxilia e que nos capacita a nós pastorearmos o rebanho de Deus como Ele deseja, como Ele quer. Amém? E aqui é interessante porque o rebanho não pertence ao pastor. O rebanho pertence a Deus. E é claro que Deus vai ungir pessoas e vai dar pastores que possam cuidar do rebanho dele. Mas os pastores precisam entender isso e precisam buscar conhecer esse lugar de pastoreamento, esse lugar de cuidado, este lugar de admoestação, de exortação, de ensino, para que o povo de Deus, ou o rebanho de Deus, ele seja bem cuidado, amém? Ele seja bem instruído. E o pastor, ele tem uma missão muito desafiadora, porque todo pastor deve ser um mestre da palavra de Deus, amém? Ele deve procurar estudar com afinco as escrituras, se dedicar, ter zelo, né? Então é muito importante que o pastor ele conheça a palavra, ele seja um estudante da palavra, ele seja alguém que se dedica às escrituras, alguém que se dedica à oração e que conduz ali o rebanho de Deus através do exemplo, né? Paulo diz aqui, olha, que os pastores, eles devem atender primeiro por eles e depois pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu. Amém? Então é bom sabermos que nós precisamos cuidar primeiro de nós mesmos e depois cuidarmos daquele rebanho, daquelas pessoas que o Senhor nos constituiu sobre aqueles a quem Ele comprou com o seu próprio sangue, como diz aqui o texto. Então, nós estamos cuidando das ovelhas que não são nossas, mas são sim de Deus. Amém? E é importante nós buscarmos isso, nós buscarmos conhecimento, nós buscarmos instrução. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Esse manejar bem é você ter a habilidade de ensinar com clareza, com simplicidade e com exatidão a palavra de Deus. Amém? Uma outra característica que o pastor precisa ter, ele não deve ser alguém que se envolve em brigas, em contendas, em discussões tolas. Amém? 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, diz: ao servo do Senhor não convém contender ou brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, o pastor precisa desenvolver essas habilidades, né? Ele deve corrigir com mansidão aqueles que se opõem ao seu ensino, ao seu pastoreio. Ele deve também, nessa correção,
com mansidão, ele deve ter esperança de que Deus conceda o arrependimento, ou seja, ele precisa corrigir, mas ele precisa também orar, gerar, né? O apóstolo Paulo, ele falava muito sobre isso, a respeito de gerar novamente os irmãos da Galácia, que ele havia concedido para o Evangelho de Jesus Cristo, mas que depois pessoas judaizantes entraram na igreja e fizeram com que eles decaíssem da graça de Deus e se afastassem do Evangelho da graça de Deus. Então veja a importância do pastor saber corrigir com mansidão e fazer também com que, na expectativa de que Deus conceda arrependimento àquele que ele está corrigindo. Isso só é feito mediante o alimento puro da palavra de Deus. Amém? Fazendo com que aqueles que resistem, eles possam ser levados ao conhecimento da verdade e assim eles voltem à sobriedade e escapem do laço do diabo. O diabo está o tempo todo querendo laçar aqueles que são de Deus, né? Ele está o tempo todo tentando os irmãos, a Bíblia chama ele em Apocalipse do tentador dos irmãos, e depois que os irmãos acabam cedendo à tentação, ele se torna o acusador dos irmãos. Então é importante que o pastor ele tenha habilidade, ele tenha um coração, ele tenha experiência de saber corrigir aqueles que se afastam da sã doutrina, aqueles que se afastam do conhecimento da palavra de Deus. E para isso ele precisa de uma unção, para isso ele precisa de um manto sobrenatural, para primeiro se blindar e proteger, né? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, é importante que o pastor tenha um coração protegido, ele não fique por qualquer coisinha ressentido, magoado, né? Não fique resistindo às ovelhas de Deus, mas saiba tratá-las, né, de forma amável. Diz, o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. E você vai ver essa característica na vida de um pastor que tem a unção de Deus. Ele vai ser amável para com todos, ele vai estar preparado para ensinar quando os irmãos estiverem no erro doutrinário e, sobretudo, ele vai ser uma pessoa paciente. Pastores impacientes, eles não conseguem ser bem-sucedidos no pastoreio, eles não conseguem ir adiante. É algo que o pastor precisa desenvolver, é uma vida cheia do Espírito, e uma vida cheia do Espírito vai fazer com que ele ande no fruto do Espírito, que é amor. Eu aprendi com o pastor Bud, ele dizia sempre, muitas vezes eu não entendia, mas hoje, no exercício do ministério há muitos anos, eu consigo compreender. Ele dizia assim, qualquer passo fora de amor é pecado. E nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração, para amar aqueles que não são amáveis. Então é importante que o pastor ele tenha essa habilidade, ele busque essa unção. Amém? Em Jeremias 23, do versículo 1 ao 4, vai trazer uma admoestação aos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto do Senhor. Diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então Deus está dizendo que vai castigar os pastores, né? Vai disciplinar os pastores, e vai trazer essas ovelhas que foram dispersas de volta ao rebanho, a fim de quê? De que elas cresçam e se multipliquem, né? Pastor Ebiúba, ele diz que ovelha sadia da cria. E nós precisamos, o pastor, antes de tudo, ele é uma ovelha, ele precisa aprender a procriar, ele precisa aprender a ganhar almas. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que ganha alma é sábio, amém? E nós precisamos, como pastores, ser ganhadores de almas. Para quê? Para encher a igreja.
né? Muitos pastores, eles têm dificuldade de ganhar almas, mas porque eles têm dificuldade de andar no amor e eles têm dificuldade de reconhecer a unção. Então é importante nós buscarmos essa unção, compreendermos essa unção para pastorear e manifestarmos através do nosso exemplo, através do nosso ensino, da nossa preocupação, do nosso cuidado, do nosso zelo, o amor de Deus por cada ovelha, inclusive aquelas desobedientes, aquelas que muitas vezes chifram ou mordem o pastor. O pastor precisa ter proteções para não se deixar ficar ofendido por essas ovelhas, amém? Então que nós possamos buscar conhecer mais a respeito dessa unção para pastorear, porque ela está disponível para todo aquele que é chamado, de fato, ao pastoreio, a cuidar das ovelhas do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você está gostando desse conteúdo, eu espero que você possa estar inscrito no canal, se não está, se inscrever, marcar aí os sininhos das notificações e compartilhar esses videoaulas, né, com o maior número de pessoas possível. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais lugares. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.